Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu, e hoje a gente vai falar sobre mídia, propaganda política e manipulação. Fala pessoal, então é isso aí, hoje a gente vai falar sobre mídia e antes de mais nada, já dá o like nesse vídeo pro YouTube ver que vocês gostam do material que a gente traz aqui pro Psicolândia, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e joga o vídeo pra frente, quanto mais pessoas vê o nosso material, melhor. O vídeo de hoje então, galera, é sobre mídia e esse vídeo é influenciado num livro, baseado num livro que eu li mês passado, que é esse livro aqui, que eu também já vou indicar pra vocês. Mídia, Propaganda Política e Manipulação, do Noam Chomsky. Ele é um autor norte-americano, escreveu mais de 150 livros, é um dos autores norte-americanos mais velhos, ele tem quase 100 anos já, e até hoje ele está escrevendo artigos sobre os Estados Unidos. Ele é um dissidente político, é alguém contra a política norte-americana desde a época do Vietnã, é alguém que é a favor dos direitos humanos, é a favor de uma democracia participativa, enfim, é um ativista político, é alguém que desenvolveu conceitos na área da filosofia analítica, da linguística, enfim, ele é um cara que o Noam Chomsky, o nome dele já fala por si só. Se você não conhece, dá uma pesquisada que você vai ouvir falar dele. O cara simplesmente é foda. Esse livro, galera, ele tem um ponto central que é o seguinte, é um conceito que chama engenharia de consenso. O que isso quer dizer, Gustavo? Isso quer dizer o seguinte, que desenvolveu nos Estados Unidos uma profissão que chama relações públicas. E as relações públicas, ela tem como objetivo central desenvolver um mecanismo de propaganda na qual vai fazer a engenharia de consenso, isso é, vai fazer a massa, aquela massa desorganizada, o gado, a aceitar as coisas que os partidos ou os donos do mundo querem que a gente simplesmente aceite de boca fechada. A engenharia de consenso é uma forma de usar a propaganda para moldar a opinião pública. Eu separei algumas fotos aqui, pessoal, do livro que eu tirei pra gente ler umas partes e ir comentando como que funciona então essa questão da engenharia de consenso, que é uma safadeza, uma pilantragem, e a gente tá trabalhando para lutar contra isso. Nós intelectuais, que sempre somos o lado mais fraco, sempre somos aqueles que somos perseguidos. Poetas, músicos, artistas, cineastas, sempre esses em determinados governos ditatoriais são os primeiros que são perseguidos, justamente porque a gente está com a mente um pouco mais aberta, a gente não é essa massa desorganizada, desorientada, desinformada. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui então, pra gente conversar um pouquinho mais, beleza? Tamo junto. Galera, então eu separei umas fotos aqui, só que assim, ela não tá em sequência, tudo bem? Ó, o som que eu tô ouvindo hoje é esse aqui, ó. Blues harmônica, a 2 horas de compilação de blues. Dá uma pesquisada que é muito massa esse som. Vamos ver se eu pego. Galera, então vamos lá. É o seguinte, ó. Então vamos lá. Ó, eu coloquei aqui o seguinte. A questão era, entre aspas, você apoia a nossa política? Fecha aspas. Mas não se deseja que o povo reflita sobre essa questão. Esse é o objetivo principal de uma propaganda bem feita. Criar um slogan da qual ninguém vai discordar e todos vão apoiar. Ninguém sabe o que ele significa porque ele não significa nada. Então a primeira coisa que a mídia faz é essa, jogar um slogan, vamos ser contra o comunismo aqui no Brasil. Acabou. Ninguém sabe o que é comunismo, ninguém sabe o que isso significa, mas a gente acredita porque o político de estimação nosso falou ou porque a mídia falou. É assim que vai trabalhando então essa questão da mídia e da manipulação. Vamos para outra. Aqui, por exemplo, na questão do terrorismo norte-americano. Na época, Israel estava atacando o Líbano com um apoio decisivo dos Estados Unidos, bombardeando o país e cometendo outras atrocidades, na tentativa de achar um pretexto para uma invasão que já estava planejada. Bem, embora não tivessem conseguido achar um pretexto, invadiram assim mesmo, matando cerca de 18 mil pessoas, e continuaram a ocupar o sul do Líbano por mais ou menos 20 anos,
cometendo inúmeras atrocidades, mas nada disso saiu na imprensa porque os Estados Unidos apoiavam firmemente Israel. Por que nunca a gente sabe nas imprensas quando os Estados Unidos apoia alguma atrocidade no mundo? Porque basicamente é os Estados Unidos que tá lá apoiando, basicamente com armas, com ferramentas, com sanções econômicas, ou dando helicópteros, ou derrubando bombas. Mano, os Estados Unidos é safadeza total, é a nação mais terrorista que tem. Eu não sei como as pessoas conseguem defender essa nação, mano. Mas vamos lá, né? A questão aqui do terrorismo, por exemplo. O que é terrorismo? Então existe um caminho adequado que um repórter, que um repórter sério, que um repórter marciano sério pode seguir para encontrar a resposta. Ver como as pessoas que declaram guerra contra o terrorismo o definem. Então a definição é curta. Terrorismo, pessoal, como ele reproduz aqui é o seguinte: o uso calculado da violência ou ameaça da violência para atingir objetivos de natureza... Cadê a outra parte? De natureza política, religiosa ou ideológica, por meio da intimidação e da coerção ou implantando o medo. Bom, parece até simples, aonde eu posso ver. É uma definição adequada. Sempre lemos, porém, que definir o terrorismo é um problema muito espinhoso e complexo, e o marciano poderia se perguntar o que haveria de verdade nisso. E existe uma resposta. A definição oficial é inútil, justamente por causa do que eu já falei, que os Estados Unidos é assim, a gente vai acusar as pessoas do que a gente faz, a gente vai querer condenar as pessoas daquilo que a gente também faz, só que a gente não vai ser condenado. A condenação funciona para eles e não para nós. Então a definição é inútil, oficial, e é inútil por duas razões importantes. Em primeiro lugar, trata-se de uma parafrase muito próxima da política oficial do governo, na verdade extremamente próxima. Quando se trata de política governamental, o terrorismo é chamado de conflito de baixa intensidade ou contra-terrorismo. Então a gente não está cometendo terrorismo, a gente está sendo contra-terrorismo, por mais que eles fazem a mesma coisa na qual a definição oficial está descrevendo. Então vamos partir para outra questão aqui, ó. Isso tudo é bastante eficaz, funciona direitinho até hoje. E é claro, tudo é muito bem pensado. As pessoas da área das relações públicas não brincam em serviço, são profissionais. Estão tentando incutir os valores corretos. Na verdade, elas têm uma concepção do que deve ser a democracia. Um sistema em que a classe especializada é treinada para trabalhar a serviço dos senhores, dos donos da sociedade. O resto da população deve ser privado de qualquer forma de organização, porque organização só causa transtorno. Devem ficar sentados sozinhos em frente à TV, absorvendo a mensagem que diz que o único valor na vida é possuir bens de consumo ou viver como aquela família de classe média alta a que eles estão assistindo, e cultivar valores apropriados como a harmonia e o americanismo. A vida se resume a isso. Por que depois, na Guerra Fria, quando começou a Guerra Fria, os Estados Unidos caiu matando numa propaganda de consumo? Justamente para isso. Vamos consumir porque é assim que a gente vai estar ajudando o nosso país. A gente senta na TV. Por que até hoje os Estados Unidos, ou aqui no Brasil com o Bolsonaro, eles estão compartilhando mensagens do tipo: a gente é a favor da família? Justamente por causa disso. Porque quando você está em casa assistindo TV, você não está na rua fazendo protestos. E é isso que eles querem. Quem comanda a engenharia de consenso, os donos da sociedade, quer isso, que a gente fica de boa em casa e deixa a política acontecer da forma que sempre aconteceu, entre os ratos. Tem outra aqui, ó. O conceito de democracia é aquele que mencionei. O rebanho desorientado representa um problema. Temos de impedir que saia por aí urrando e pisoteando tudo. Temos que distraí-lo. Ele deve assistir aos jogos de futebol americano, às séries cômicas ou aos filmes violentos. Gente, vê isso no Brasil hoje. A gente não tá vendo essa propaganda fazendo as pessoas ficarem em casa. Pelo contrário, o governo Bolsonaro tá incentivando manifestações no meio de uma pandemia, mano. Isso é crime, velho. Você pode ver aí 4, 5 domingos atrás, todo domingo a galera ia lá, justamente porque o Bolsonaro compartilhava que o coronavírus não era isso, não era aquilo, que era uma gripezinha,
que a gripe normal mata mais, então vamos fazer manifestação. E a última é a pior, ele falou o que pro gado? Pega os celulares e vão nas UTIs filmar para ver se os leitos estão sendo usados mesmo. E a galera tá entrando no hospital sem máscara, sem proteção, colocando os médicos, os enfermeiros, os pacientes todos em perigo, justamente porque esse rebanho ele tá manipulado pelo discurso político desse presidente do Brasil atual. Então assim, é igual que o Felipe Neto falou esses dias no vídeo, os 30% que é fiel a ele. Ó, tem mais uma aqui, ó. Um último comentário a respeito desse assunto. Peguem a afirmação de que Saddam Hussein é um monstro prestes a conquistar o mundo, algo amplamente aceito nos Estados Unidos, o que não deixa de fazer sentido. Essa ideia foi martelada na cabeça das pessoas uma infinidade de vezes. Ele está prestes a tomar conta de tudo. Temos de impedi-lo agora. Mas uma pergunta: como Saddam Hussein se tornou tão poderoso? Trata-se de um pequeno país de terceiro mundo sem infraestrutura industrial. Durante 8 anos o Iraque esteve em guerra com o Irã. Então a gente está falando de um Irã que o Saddam Hussein saiu de um Irã pós-revolucionário que havia eliminado seu corpo de oficiais, estava devastado, não tinha indústrias, enfim, como ele se tornou tão poderoso e os Estados Unidos não sabia disso. Enfim, a engenharia de consenso, galera, ela trabalha desse jeito. Pode ver, ó, antes de meados da década de 80, dos anos 60 até os 80, quando a pessoa estava apática, bastava tocar o refrão: os russos estão chegando! Aí, mas como ela não dispõe mais desse recurso, então a gente tem que inventar outros meios. Então foi isso que a máquina de relações públicas de Reagan fez na década de 80. Então foi a vez dos terroristas internacionais, dos narcotraficantes e dos árabes enlouquecidos e ainda de Saddam Hussein, o novo Hitler que ia dominar o mundo. É preciso que eles surjam um em seguida do outro. Você assusta e aterroriza a população, intimidando-a a tal ponto que ela fica com medo de viajar e se encolhe apavorada. Em seguida você conquista uma magnífica vitória sobre Granada, Panamá ou em algum outro exército indefeso do terceiro mundo, que se pode triturar num piscar de olhos. Que foi exatamente isso que aconteceu. Isso dá a sensação de alívio. Fomos salvos no último minuto. Então a gente usa dessa engenharia de consenso para jogar um inimigo ali na Nicarágua. Então a gente pode matar 200 mil pessoas ali. Então a gente pode jogar bombas no Haiti porque ali tem um inimigo público número 1 dos norte-americanos. E assim sempre aconteceu. Então aqui, ó, somente durante os anos dos governos Reagan e Bush, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram mortas pela África do Sul apenas nos seus países vizinhos. Então, influenciados pelos Estados Unidos, financiados pelos Estados Unidos. Então a gente trabalha nessa questão da mídia, da engenharia de consenso. É isso que, por exemplo aqui, ó, recordem de que o ataque terrorista contra a Nicarágua foi muito mais violento do que o próprio 11 de setembro. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas e o país foi arrasado. Talvez nunca mais se recupere. Além disso, acontece que esse exemplo é incontestável, portanto não precisamos discorrer sobre ele. É incontestável por causa da decisão do Tribunal Internacional, condenando os Estados Unidos por terrorismo internacional, com um apoio dado pelo Conselho de Segurança. Então, galera, a questão dos Estados Unidos, mano, é uma coisa séria. É isso que acontece, é isso que ele faz. Ele indica quem é o terrorista ao mesmo tempo que a mídia abafa os casos de terrorismo que os Estados Unidos comete. Só para fechar esse vídeo aqui, então, tem um caso interessante que eu quero ler para vocês aqui, que eu deixei até salvo, que é o pior, tá ligado? Ó, isso aqui é o pior de todos, galera. Existem outros concorrentes. Um deles também, no início de 1985, foi a enorme explosão de um carro-bomba em Beirute. O carro-bomba foi estacionado do lado de fora de uma mesquita, tendo sido programado para explodir bem na hora em que todos estivessem saindo da mesquita, para causar o maior número de vítimas. Segundo o Washington Post, que é um jornal, fez um balanço assustador do atentado. O saldo foi de 80 mortos e mais de 250 feridos.
A maioria, pessoal, eram mulheres e crianças, mas como era uma bomba enorme e com alto poder de destruição, a explosão matou crianças pequenas em suas camas, além de causar inúmeras atrocidades. Agora a principal questão, mas isso não conta, porque a operação foi organizada pela CIA, a inteligência americana, e pelo serviço de inteligência britânico. Logo, não é terrorismo. Então, se é pelas grandes potências, nunca é terrorismo. Mas se são grupos lutando contra esse terrorismo que eles causam, aí é terrorismo. É igual a questão dos Antifa. Então a gente tem uma estrutura social norte-americana pautada no racismo, igual mataram George Floyd. Quando os grupos antifascistas surgem, eles vêm à tona protestar, então a gente vai fazer o quê? A gente vai acusar eles do que a gente já faz, de matar gente, de ser racista, de ser fascista. Então vamos acusar eles do que a gente faz. Pessoal, esse livro aqui, comprem esse livro ou baixem, tem para você baixar. Leia esse livro para você ver como que os Estados Unidos é pilantra, é safado e é criminoso, tá ligado? Esse vídeo aqui é pra falar mal dos Estados Unidos mesmo, que os caras não prestam, e eu não pago o pau, não baixo cabeça pra norte-americano não, porque os caras são violentos, assassinos, e todos os países pequenos que não aceitam os acordos deles, eles vêm e esmagam. Positanga, é isso então o vídeo de hoje, dá o like e joga pra frente.